que sim. Ok. Enfim, bom dia. Quer dizer, boa noite. São 8 horas da noite, então é boa noite. Para quem não sabe, meu nome é Tiziane e nós vamos começar Essa é a primeira oficina da semana de oficina de fanfics. Oi, eu sou a Tiziane, eu sou coordenadora do NEPF. Sou formada, quer dizer, sou formada não. Espero um dia me formar. Isso. Eu sou graduanda da UFRJ e, bom, eu irei falar sobre English. Antes de mais nada, antes de a gente entrar nesse tópico, só avisando aqui, como a Júlia também avisou no chat, a lista de presença vai passar em breve, em algum momento. Então, por questão de certificado e tudo mais, fiquem de olho aí no chat, tá? Enfim, vamos lá. Antes de eu abrir para todo mundo falar, e também, né, pode só apenas botar um joinha ou mandar um coração partido, não sei. Quem aqui gosta de English ou não gosta? Só não precisa elaborar. E não vou levantar a mão para ninguém no momento, só para ver aqui. Ninguém falou mal. Tudo certo. Ninguém mandou uma carinha triste, uma carinha de um emoji de caveira. Não, então tá tudo bem. Então estamos em um ambiente até ok. English, na realidade, né, pelo que eu vi da última vez que a gente conversou no NEPF sobre isso, muita gente é como se fosse uma Britney Spears das tags do K-pop. Tipo, ou você ama, ou você odeia, ou você gosta dos dois, mas de qualquer forma, você vai encontrar com ela em algum momento. É que nem qualquer música da Britney Spears. E, enfim, antes de mais nada, né, já comecei com bastante coisa. Eu vou botar uma descrição assim meio geralzinha, assim, falar um pouquinho, né, sobre isso, e aí eu vou começar umas perguntas e eu vou abrir para o debate, né, para todo mundo aqui debater, todo mundo poder falar. Eu sei que muita gente gosta de falar. É um momento que todo mundo vai querer falar, né, sobre o English. Enfim, English pela descrição aqui que eu peguei aqui, uma descrição bonitinha, para falar bonitinho, English é focado no sofrimento emocional, mental ou físico dos personagens, explorando sentimentos muitas vezes ligados à melancolia, solidão, e aí por aí vai. Existem vários sentimentos que acabam sendo explorados dentro dessa trope de fanfic. As histórias, elas são dramáticas, buscando provocar um certo sentimento, um certo conflito, assim, um certo sentimento, um sentimento ruim ou até tipo de incerteza, como se você estivesse sofrendo junto com os personagens. E tem narrativas muitas vezes ou pesadas, assim, seja psicologicamente ou de outras formas, e também também, né, tipo, tem aquela coisa muito sentimental, um sentimento muito exacerbado. Bom, sempre que eu leio fanfics English, e toda vez que eu penso no English, eu sempre fico tipo, por que eu gosto disso? Isso é uma questão porque até mídias mesmo, eu gosto muito de essas coisas um pouco mais tristes, eu acho interessantes. Então, eu vou entrar num ponto aqui que eu quero ouvir de todo mundo um pouquinho. Né? Se alguém também tiver alguma outra definição de English que queira falar, mas eu acredito que English é um pouco mais fácil de definir. O que faz English ser tão popular nas fanfics, assim, no geral? Opa, travei. A câmera travou. Enfim. Podem me responder. Podem ligar o microfone, podem falar aqui no chat. Fala, Renata. Dá para me ouvir? Dá sim. Eu estava pensando sobre isso antes de começar a oficina,
E eu acho que o Angst é um lugar onde, mais do que qualquer outras tropes, a gente lida com o que as produtoras, quem faz, né, os filmes, as séries, os desenhos, a gente lida com o que eles não acham que é comercialmente viável. Tem tantas séries, tantos filmes que falam que coisas horríveis acontecem com os personagens, mas isso nunca é desenvolvido emocionalmente. Tipo, eu gosto de Star Wars. E o Luke, cara, sofreu mais do que Jesus. Descobriu que o pai é ditador, perdeu a mão, a irmã dele virou escrava depois do fim do segundo filme, enfim, um monte de coisa. E isso nunca foi realmente desenvolvido. Teve um pouquinho no último Jedi, mas eles só fizeram ele ser um velho ranzinza. Então eu acho que o Angst é aquele lugar onde a gente se aproxima muito narrativamente do canon para suprir o que o canon não fala sobre. E a gente também questiona porque falar sobre esses assuntos, porque esses assuntos não são comercialmente viáveis, porque eles não são falados, porque a gente não fala do trauma da guerra, por exemplo, em Star Wars, porque a gente não fala da misoginia, porque a gente não fala da homofobia, porque a gente não fala do racismo. Tipo, eu acho que o Angst é popular porque ele é um lugar de problematização e ele é um lugar de desenvolvimento emocional e narrativo dos personagens. Eu achei que tu falou bonito, nossa. Mas eu concordo, eu gosto muito de... Uma coisa que me faz gostar muito de Angst é exatamente essa questão de poder trabalhar o personagem de alguma forma. Dessa vez, né, com um sentimento um pouco mais melancólico, né? Puxando essa parte mais triste. Porque, como você falou, muitas vezes em algumas mídias, acaba que esse sentimentalismo todo, né, essa parte mais triste da obra, ela é só para um tipo específico. E aí, muitas vezes, ela não é muito aceita. Eu gosto muito de comparar isso com A Lenda de Aang e A Lenda de Korra. Porque A Lenda de Aang tem seus problemas, tudo é muito triste, mas tem aquele sentimento assim que vai dar tudo certo no final. Korra não deu certo nem no início nem no final. E aí, tipo, todo mundo reclama de Korra, de A Lenda de Korra. E tem quem defende Korra, mas no geral as pessoas que gostam da Lenda de Aang não gostam de Lenda de Korra porque não tem isso. E é realmente essa questão de não ser comerciável, que às vezes o público não aceita. Então tem certas obras que realmente é interessante o Angusti ser trabalhado nessa parte. Deixa eu ver o que a Kissila falou. Tem espaço para desenvolver personagens, a história e faz o leitor se sentir próximo e representado. Concordo também. Mais alguém quer falar ou mandar por aqui? Pode falar, Lia. Primeiramente, boa noite. Tá conseguindo me ouvir bonitinho? Tô sim. Que bom. Eu acho que também, além desse explorar, né, esse lado que não é comercial das obras, que também é muito importante porque dá palco para a gente explorar muitos assuntos que são tabus e que precisam ser abordados, apesar de não terem, né, o espaço para serem abordados do jeito que deveriam ser abordados. Eu também acho que não só é popular por causa disso, mas porque também poder abordar esse tabu que não é comercializável dá um espaço para você, como o escritor ou o leitor, se ver, né, muito do que a Kissila falou também, de se ver no personagem e trabalhar traumas que você também não conseguiria processar em outros espaços. Muitas vezes para a gente que, por exemplo, não tem acesso à terapia, por exemplo, quando eu era mais nova, eu não tinha muito acesso à terapia, eu me via em todos os personagens que eu lia fanfic de Angst, tá ligado? Pra poder extravasar também esses sentimentos, tanto quanto eu escrevia, quanto eu lia. Tipo, eu acho que também é muito popular, porque é isso, se ver nesse personagem e poder trabalhar uma coisa que você não tem espaço para trabalhar no seu cotidiano, que muitas vezes você enterra e deixa de lado. Concordo também, Lia. Eu também vejo muito isso, tipo, que o Anguish entra nessa questão mais psicológica da pessoa que está escrevendo. O que é uma coisa, assim, uma característica até da própria fanfic, assim, em alguns pontos. Deixa eu ver. Aqui que estão inscritos, aí eu abro para a Natália e depois para a Juliana.
de certa maneira, deixa os personagens mais humanos. Sim, eu vejo isso muito acontecer, né, em certo... Realmente, como eu falei antes, eu vejo isso muito acontecer em obras que, no geral, não tem muito espaço para você falar dos dramas. Por exemplo, citando assim, né, eu ia citar outro momento, mas eu vou citar agora, Nana é um anime que só tem gente sofrendo. Então, todas as fanfics vão ser angst. Mas tem animes, por exemplo, One Piece, não tem espaço pra gente pensar no Luffy. Tem os momentos que ele tá triste. Não tem espaço. Esse garoto perdeu o irmão, esse garoto perdeu todo mundo, esse garoto... Ele decidiu ser pirata porque ele quer e ninguém parou pra pensar nisso. Ninguém parou pra pensar a cabeça do Luffy. Todo mundo critica, mas ninguém pensou. Então, eu acho que realmente é esse espaço também. E também se você se vê no personagem. Sensacional isso, realmente pode ajudar no trauma recovery, é perigoso de certa forma, mas é uma forma interessante de abordar. Sim, não é a melhor forma, mas cada um trabalha com o que tem no momento. Meu Deus, quanta gente. Natália. Boa noite, pessoal. Ainda entrando, né, que tu falou de do espaço que alguns lugares têm para o angst e outros fandoms, por assim dizer, não tem, eu vejo também como uma forma de, como que eu vou explicar isso? Explorar os sentimentos, digamos assim, que nós mesmos temos, digamos assim, em relação a determinadas informações e a determinadas. Como que eu vou explicar isso? Determinadas informações que tu tem da obra, determinadas formas de ver, de ler a obra. E é uma forma até mesmo de colocar para fora uma interpretação, né? E isso vem muito de encontro com a própria questão que a gente tem de como é a nova comunicação, por assim dizer, em que a gente não apenas mais recebe informações e sim a gente interpreta e também devolve, né? Então, a gente não recebe só mais a informação e fica, que triste. Não, a gente pega, a gente interpreta, a gente entende como que isso acontece. Por exemplo, eu participo de um fandom de pessoas reais, né? O que é muito polêmico. Em alguns círculos, galera não gosta muito, mas tipo, essas pessoas têm suas histórias reais e têm suas tristezas, suas decepções, suas frustrações e têm suas alegrias, como qualquer outra pessoa. E o angst, para mim, é a forma que as pessoas, elas, digamos assim, elas trabalham isso, né? Elas interpretam as situações, por exemplo, uma pessoa que sofreu um trauma na infância, perdeu um familiar, perdeu o pai, por exemplo. E isso na vida real e tal. Como que desenvolve isso? Coloca isso também numa fanfic dele sendo pai, por exemplo. Ele perdeu o pai, como que isso se traduz? Então, de certa forma, também a forma como nós lemos esses personagens. E o angst, querendo ou não, ele é uma parte da leitura das emoções humanas. Acho que essa é a frase bonita que eu estava procurando. Mas como eu vejo, assim, tipo, porque nem toda fanfic é final feliz, rosas e viveram felizes para sempre, tipo, é porque, querendo ou não, é uma interpretação da vida, né? De certa forma, o leitor, né, dentro do fandom, ele sempre acaba botando um pouco de si nas suas obras. Assim, é questão com todo autor, né? Todo autor bota um pouco de si dentro das suas obras, bota suas opiniões ou alguma outra coisa. Isso não é muito diferente de um leitor, de um autor de fanfic. Enfim, Juliana. Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Sim. Então, eu tenho mais uma pergunta para fazer, misturado com pedir a opinião de vocês. Se vocês acreditam que existe uma forma errada e uma forma certa de escrever angst, porque, por exemplo, às vezes vocês estão lendo uma fanfic, tem algo naquela fanfic angst que faz vocês quererem parar de ler, aconteceu uma coisa específica que vocês não quiseram mais ler aquela fanfic porque não é esse... Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. No meu caso, em particular, eu vou dar um exemplo com um livro, porque é a primeira coisa que me veio à cabeça. Juliana, desculpa te cortar, é que essa pergunta é que eu vou fazer logo depois. Aí eu te chamo de novo, tá?
Mas se você tiver alguma outra coisa sobre essa parte da experiência, no caso... Eu ia falar ser o que me faria parar de ler em um English, mas não sei se eu guardo isso para quando você fazer a sua pergunta. Sim. Deixa para a próxima rapidinho. Segura rapidinho. Tá bom. E Isabelle? Então, eu ia falar que o que me vem, assim, com essa pergunta que você falou, é pelo efeito catártico. Eu acho que a Natália falou algo parecido com isso, pelo menos me remeteu. Eu acho que tem muito esse efeito da catarse, até com filmes. Se a gente assiste um filme triste, a gente chora, a gente sente um arrepio. Eu acho que esse efeito de você sentir no corpo um sentimento de tristeza que talvez já estivesse ali, só que pela leitura, pela narrativa, você traz isso para o corpo e descarrega, de certa forma, aquele sentimento, né? Eu achei interessante falarem sobre a falta de desenvolvimento em obras audiovisuais. Eu achei muito interessante porque vi enfim, discussões recentes sobre como está muito em alta o trauma porn, né? Como o Fleabag, ou aquele livro Uma Vida Pequena, em que, enfim, é muito polêmico e as pessoas discutem se é realmente necessário trazer tanto trauma, tanta coisa, tanta desgraça da vida numa narrativa só. Tipo, qual é o sentido disso? Eu sou da psicologia, então me vem também muito, enfim, teorias psicanalíticas. Então muitas pessoas têm essa tendência de reviver a melancolia, a angústia, porque inconscientemente muitas pessoas têm alguma satisfação inconsciente nessa vivência contínua da angústia, né? Só que o ideal é que, no fim, né, principalmente pela terapia, a gente dê um fim diferente para essa angústia. E, então, só queria falar também que alguém falou sobre recovery. Enfim, o Angus como uma coisa que pode beneficiar na superação do trauma. Para mim, pode ser muito eficaz se for o Angus with a happy ending. Se não tiver o happy ending, eu não sou muito a favor. Eu sei que, enfim, aqui é livre para todo mundo escrever o que quer, mas eu acho que esse é o que mais me pega. Eu acho que eu não consigo ver muitos benefícios. Mas é isso mesmo que eu pensei. Concordo. Eu nunca parei pra pensar nisso. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo, quando eu escrevia English, na minha época, que eu tinha 14 anos, eu ainda tinha tempo para escrever, eu só atacava as coisas e vida que segue. Recentemente eu até parei para ler, eu fiquei, gente, o que eu escrevi? Eu paguei várias no Spirit. Ninguém se importa. O fã de Naruto perdeu mais 10 fanfics. Nathan. Eu só ia completar nessa parte de trabalhar o personagem, trabalhar a história do personagem, os traumas do personagem que não são necessariamente estão abordados na obra, principalmente com obras que estão em andamento, tipo séries que possivelmente vão ter uma próxima temporada, ou desenhos infantis que não abordam tanto assim o trauma, que é, tipo, infantis que o público-alvo é o infantil, mas a maioria das pessoas que assiste, acompanha e consome fanfic e participa do fandom não são necessariamente crianças. Esse público, até mesmo, tipo, esse público precisa de uma forma mais palpável de se analisar e perceber como os traumas da vida de cada personagem tá afetando o personagem, além do que a fonte original proporciona, não só pelo fato de realmente humanizar o personagem e trazer algo que Fazer um estudo de personagem. Tipo, antes de que você tenha uma nova fonte de algo, um novo episódio, uma nova temporada, tipo, você pode acabar prevendo alguma coisa de errado de como o personagem vai lidar. Mas muitas vezes o personagem vai ter alguma ação no futuro e você, por já ter experienciado a English desse personagem lidando com esse trauma, você pode ser que entenda a ação futura dele que talvez você não entendesse antes. Enfim.
eu também estava pensando nisso também, por essa parte, assim. A gente estava falando mais da questão psicológica mesmo, mas também tem muito Anguish feito para ser estudo de personagem. Eu ia comentar outra coisa, mas eu vou deixar a Luísa falar. Aí eu vejo se eu lembro aqui na minha cabeça se alguém falou. Fala, Luísa. Luísa? Sim. Aqui. Oi. Tô conseguindo me ouvir? Sim, sim. Ok. Eu sou do jornalismo, então ver o que as pessoas falam sobre angústia e sobre como as pessoas traduzem isso, vem sobre o que o público geral normalmente gosta, que é ver tragédia. O que a maioria das pessoas procura assim que abre um jornal. Alguma coisa horrível aconteceu. E o que sempre está na página principal é a pior coisa que pode ter acontecido no dia, ou a mais impactante, por exemplo. Então, em fanfics English, eu penso muito sobre como transformar a vida do personagem na mais difícil possível para ter nesse teu desenvolvimento, para então talvez ser um final feliz ou não. É muito mais sobre o sofrimento, eu vejo muito nisso no English. E é isso. É o que eu ia comentar. Que, tipo, também tem uma questão de que, às vezes, a gente quer ler alguma coisa triste. Ou talvez sentir um sentimento específico, só que a gente não quer passar por isso, sabe? Obviamente, não estou falando de casos muito extremos, mas deve ter algum sentimento que a gente nunca experienciou, e aí a gente quer sentir esse tipo de sentimento de alguma forma, e através da leitura é a melhor forma, porque você só está lendo, você não está sofrendo isso. Pelo menos eu tenho esse sentimento, essa sensação, às vezes. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Ana Beatriz, pode falar. Deixa eu só ler aqui os comentários. A Clara disse que English é bem parecido com os sentimentos de tragédias clássicas fazem. Essa questão de catarse no final é inevitável. Só consigo... a Letícia diz que ela só consegue ler English com happy ending. E lá. É uma forma também que pode ser meio perigosa de lidar com sentimentos, porque em alguns casos gera isolamento. Sim. O que também, né? Eu acredito que por olhômetro de todos os meus amigos da época do Spirit, realmente já teve um momento assim. Ana Beatriz, aí a gente passa para outra questão. Oi, boa noite. Eu só queria fazer um comentário rápido, porque é muito interessante isso sobre as pessoas se sentirem atraídas pelo ente, porque comigo, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de felicidade, pra falar a verdade. E aí, tipo assim, e mesmo assim eu inconscientemente fico me atraindo pelo ente, assim, sabe? Tipo, vou assistir um filme. E aí eu vejo todos os filmes, assim, possíveis, e eu sempre acabo sendo atraída por algo que eu sei que vai me deixar triste, que eu sei que vai me fazer sofrer, e mesmo assim é inevitável, sabe? É como se você tivesse uma necessidade de sentir, sabe? Tipo, aquele... É porque, querendo ou não, eu acho que... É porque, como eu disse, eu sou uma pessoa que gosta de felicidade. Então, quando vem a tristeza, assim, é muito mais forte, né? É muito mais palpável, eu acho. Eu só queria fazer esse comentário que... às vezes, até... Não sei se acontece com outras pessoas, mas inconscientemente, assim, as pessoas podem acabar procurando doente também. Concordo. Bom, indo para o próximo, a minha segunda pergunta ela acaba dialogando com a Juliana. Então, se a Juliana quiser falar logo depois, mas a pergunta... Ana, você quer falar alguma coisa? Tá. A pergunta meio que é, tipo, quais são as suas experiências com English? E, tipo, sejam boas ou sejam ruins. É o momento de falar. Podem falar o que vocês quiserem, pode digitar, Juliana, se quiser falar, quiser dar o pontapé inicial, que eu te cortei, né, tadinha. Pode falar, Juliana. Então, na verdade, eu queria falar o que eu não gosto em English, para ver se alguém concorda comigo, para ver se eu tô sendo só Pode muito falar, criteriosa. Mas, por exemplo, eu comecei, né, dando o exemplo de uma vida pequena, eu cheguei a falar no chat, e o que me incomoda é que não tem um equilíbrio entre os altos e baixos. Tem muito mais baixo do que os altos, e eu acho que em qualquer história, independentemente se é English ou não, tem que ter um equilíbrio. Porque por mais que a gente esteja ali pelo sentimento de angústia, de melancolia, vai chegar uma hora que você vai cansar. Você vai querer que tenha um equilíbrio.
E também no livro, os traumas, né, do personagem, enfim, eles não são tratados, ele só vai sofrendo cada vez mais. E o livro é basicamente isso, nunca tem uma resolução, é só isso. E eu também não gosto quando o Anguish ele é resolvido muito do início da fanfic e depois ela fica, tipo... Se tá em 20% da fanfic, o Anguish foi resolvido e depois ela é completamente feliz. Eu também não gosto disso. Aí eu queria saber o que os outros... o que essas pessoas se incomodam quando elas estão lendo Anguish, o que faz elas quererem parar de ler. Ah, não era isso que eu esperava. Enfim, é isso. Sendo bem sincero, eu não tenho muito esse problema, não. Apesar de ter alguns temas que eu não consuma, mas isso daí é tipo, eu vejo na tag se tem. E se eu perceber que tem algum momento da FIC, eu paro de ler. Mas, no geral, eu nunca tive muito esse problema de tipo, essa tragédia, no máximo o que vai acontecer? Eu vou parar de ler porque eu vou ficar muito cansada de muita tragédia. Porque de muita tragédia já basta as minhas notas na FRJ. Mas eu acredito que acaba que não. Entra a questão, né? Tipo, tem algum momento que deveria parar o Anguish do Anguish? Não sei se essa frase fez sentido. Não é questão de parar, mas, por exemplo, teve o problema inicial, aí houve a resolução daquele problema, mas aí acontece outro problema. Enfim, acho que deu para entender o que eu quis dizer. Não, entendi sim. Pode falar, Natália. Bom, respondendo a minha experiência com o English é, tipo, eu gosto de escrever, mas até um certo ponto eu gosto de dosar também. Tipo, eu tenho essa dificuldade, tipo, eu gosto de fazer personagens sofrer, mas também eu não quero eles sofrendo o tempo inteiro, sabe? Tipo, balancear até mesmo, às vezes ao mesmo tempo, sabe? Por exemplo, eu tenho uma história que a personagem, ela quer ser mãe, ela engravida, e ela está muito feliz, mas ao mesmo tempo ela tem toda uma questão que ela não consegue resolver a questão amorosa dela, a vida amorosa dela. Existe um sofrimento ali com a vida amorosa, ao mesmo tempo que ela está realizando um sonho que é ser mãe. Que ela decide e tal, e vai atrás e consegue engravidar, consegue ser mãe, depois de alguma dificuldade e tal. O meu ponto é, tipo, eu concordo com isso, tipo, de resolver as coisas muito rapidamente, tipo, porque soa como se estivesse muito fácil, por assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, quando é muito sofrido, tipo, muito trauma, muita coisa, tipo, sabe, aquele sanduíche, tipo um sanduíche horrível, uma lasanha de desgraça, é muito difícil, tipo, para mim. Eu até fui atrás para ver, porque eu não tinha lido assim, Uma Vida Pequena, não li. Eu fui atrás para entender sobre o que era e tal. E, cara, tipo, eu fiquei assim, não me atraiu. Tipo, não me atraiu porque justamente entendo que talvez traga reflexões e tal, mas ao mesmo tempo é muito sofrimento, é muito trauma. E, tipo, e quando toca em algumas coisas, principalmente traumas assim muito íntimos de abuso e tal, eles meio que me dão já um pouco também de gatilho, sabe? Eu ainda já prefiro só dar, tipo, não dizer que isso não existe no mundo e que você não pode abordar isso, mas para mim, assim, quando eu vou escrever são pinceladas, tipo, eu deixo no subentendido, eu não fico forçando a barra, nada de muito gráfico também, porque eu não me sinto confortável escrevendo e lendo. E eu sinto que quando como eu falei, a lasanha de desgraça meio que desencoraja a pessoa a ler, sabe? Porque, querendo ou não, quando a gente lê, a gente entende que, nossa, realidade, isso, aquilo, a realidade não é fácil, mas também não precisa ser difícil o tempo inteiro, sabe? É meio que uma verossimilhança, sabe? De dar descansos e respiros, de certa forma. Bom, isso me fez rir, porque do meu lado está uma obra que só tem desgraça a partir de 5º episódio. Então, quando você vai falando, tipo, eu fingi que o Nana não estava aqui na minha mesa. Antes de eu passar a palavra para a Juliana, eu vou dar uma lida aqui rapidinho. O Gabriel, ele comentou que o meu problema com o Anche é que eu começo a sentir sentimentos de história que às vezes
que eu começo a sentir sentimentos da história às vezes, mas de vez em quando é bom para poder ficar feliz no final. Porque ele em questão, assim como alguém que subiu aqui rapidinho, falou que ele só lê em English com happy ending. O Nathan, ele falou que não sei necessariamente parar, mas ter tempo para processar, para o personagem poder sofrer mentalmente, além do estímulo que ele fez sofrer, ou coisas do dia a dia, como o English vai estar impactando nisso. Eu também concordo que, tipo, ter um momento de... O English também, né, tipo, uma coisa importante no English é, tipo, além de sofrer, precisa de uma construção, né, tipo, o personagem precisa de um momento para sofrer. Porque se ele só tiver tempo sendo levando porrada, ele nunca vai ter o momento dele digerir o que aconteceu. E muitas vezes é nessa coisa de digerir que a gente consegue sentir sentir mais o que aconteceu. Por exemplo, existe um livro agora... O último livro dos Jogos Vorazes, eu esqueci o nome. Amanhecer da Colheita. Quando eu estava lendo, eu já sabia que todo mundo ia morrer. Eu já sabia. É o livro do Haymitch. O que a gente mais sabe, desde o Em Chamas, é que o Haymitch, todo mundo morreu na vida dele. Só a F que ficou. Então, assim, eu já estava esperando que todo mundo morresse. Mas o que me fez sofrer foi a narração dele. Tanto que eu estava conversando com a minha irmã que, tipo, eu não sei se esse filme vai me fazer sentir o que eu senti com o livro. Porque, muito provavelmente, não vai ter. Aí ele falando assim, tipo, adeus, Maisie Lee... Não sei se isso é spoiler, mas, tipo, a Maisie Lee morre, gente. Maisie Lee morreu da forma que ela não queria, da forma que ela queria, né? Tipo, ferida, mas não caída, né? Derrotada. Enfim. Também falando de Uma Vida Pequena, que é exatamente aquela coisa, tipo, que dá a entender que não tem salvação para pessoas mentalmente fragilizadas. Se for um sofrimento apenas por sofrer, que não tem esperança, acho que não vale muito a pena ler. A Luiz falou que ela nunca teve muito isso, mas às vezes fica maçante ver os personagens sofrendo tanto. Concordo. Tem algumas obrinhas assim que é o que eu falei, tipo, quando começa a sofrer muito eu não aguento mais, eu paro. Fico cansada de ler por não ter gatilho, não por ter gatilho, mas porque fica tudo do mesmo, igualmente cansativo. Concordo que dosagem é necessário porque evita que ele vire só uma repetição vazia. Mas para mim, acho que o lembrete de que a vida não é teleológica nem linear, eu entendo que o English serve para reconhecimento mesmo. Não sei se faz sentido. Fazendo que cada momento realmente contribua para o momento em que existir. Tá. Bom, Juliane. Boa noite, gente. Esse é realmente uma das tags que eu não me importa muito quando ela está na FIC, porque para mim faz parte de toda a história. Tipo, para mim não faz sentido ter uma história que não tenha um processo, né? Porque como alguém falou, que o English, querendo ou não, ele é um processo, ele precisa ser construído, seja para ter um final feliz ou não, né? E para mim não faz sentido o English no sentido que uma colega falou antes, que é só para chocar, né? Eu acho que um dos principais problemas desse livro e de algumas fanfics e de algumas outras obras é que não tem propósito para pro sofrimento, né? Porque, querendo ou não, o sofrimento ele faz parte da vida. Uma pessoa, para ela viver um romance, ou viver a vida dela sozinha ou não, ela vai passar pelo sofrimento de alguma forma, de algum grau, de alguma maneira. Só que qual é o propósito daquilo? É só para destruir a pessoa? É só para chocar? Se for só para chocar, para mim não faz sentido, entendeu? E eu também não gosto quando a resolução ela é sem noção, né? Ela é sem sentido. Como, por exemplo, um personagem está sofrendo de um trauma muito pesado e resolveu tudo porque se apaixonou. Para mim, isso eu já passei dessa fase, sabe? Para mim não funciona mais. Ou resolveu tudo porque ele acordou um dia e decidiu que sozinho ele vai superar aquilo. Eu não consigo mais engolir esse tipo de história. Eu entendo que às vezes a gente quer algo leve, mas para mim precisa fazer sentido, até mesmo nessa resolução. Eu acho que, por enquanto, é isso. Cici, desculpa interromper.
Tá fazendo vibração, né? Só pra avisar que a lista de presença já tá no chat. Tá, gente? Amiga, que voz assustadora. Parece que você está numa backroom. Eu estou com 3 telas, Ticiane. Tá tudo ecoando. Ela vindo diretamente do além avisar, sabe? Sendo do céu. A lista de presença tá aí, gente. A lista de presença tá aí. Por favor, assine a lista de presença. Renata. Só para fazer um geralzão aqui, meio que comentar o que todo mundo disse até agora, eu queria falar 2 coisas. A primeira, eu faço rádio e TV, e a gente fala um pouquinho de roteiro, de construção de histórias, né? Porque filmes, curtas, longas fazem parte da profissão. E uma coisa importante de qualquer roteiro, de qualquer história em geral, é ter desenvolvimento. Então, não tem como uma história ser um tom só o tempo todo. Não tem luz sem escuridão, não tem amargo sem doce. Então, quando só fica aquela coisa amarga, só aquela coisa escura, eu sinto que também a tristeza perde o impacto. Porque tudo é triste. Se tudo é triste, nada é triste. Né? Se não tem um momento de felicidade, se não tem um momento de luz, se não tem um antes ou um depois, a gente não sente o impacto do que aconteceu. E a segunda coisa que eu queria falar é mais filosófica, e eu acho que a gente tem muito essa cultura de que só o sofrimento traz a arte, que só a tristeza traz a arte boa. A gente gosta do Vincent van Gogh porque ninguém gostou dele na época dele, porque ele era deprimido. Nada de bom na vida dele, que não é isso. Tanto que tem doente. E que tem o fluff, e tem histórias que são só fluff, que são maravilhosas, que são o que a gente precisa ler na hora. Então, eu acho que vem muito, principalmente porque você, Ticiane, falou que quando você tinha 14, você escrevia muita tristeza. Acho que essa questão meio juvenil que a gente tem quando a gente começa a escrever, que só o sofrimento interessa, só o sofrimento é arte, só o sofrimento é bom. E a vida não é assim, nenhum livro é assim. Até livro onde acontece desgraça tem uma coisa boa no começo ou no final, dependendo. Então, eu acho que faz parte um pouquinho da evolução da gente como escritores, mesmo que a gente esteja escrevendo fanfic e seja só um hobby, não seja uma coisa profissional, tem essa evolução da gente entender que a felicidade, o amor, o carinho também são arte. Concordo. Eu entraria mais nesse assunto e também falaria de outra tag que eu sinto que daqui a pouco as pessoas vão começar a falar, que é Hut Comfort, mas a gente não tá falando de Hut Comfort. Eu acho que já teve esse debate. Não vamos falar dela hoje. Não vamos dar palco para ela. Mas, sim. Eu acho que agora... Renata já foi a que falou agora, não é? Quer falar mais uma coisa? Não, só isso. Ah, tá. Mas falou bonito. Gente, vocês que vão escrever, vão anotando as dicasinhas, tá? Porque a gente vai depois ter um geralzão, tipo, de como fazer um enche bom, e eu quero todo mundo anotando. Ou só lembrando. Mas mentalizem as coisas na mente. Nathan. Respondendo ainda lá a pergunta original de o que você gosta de ler em enche e o que não gosta. O que eu gosto de ler em enche é quando do tipo já tem vamos colocar assim, um problema original, algo que acompanha o personagem há bastante tempo, tipo, que provavelmente veio antes da fic iniciar, que não necessariamente é abordado a origem, tipo, o trauma em si na fic, e sim vai abordando os efeitos. E aí vai demonstrando como isso vai impactando a vida do personagem no dia a dia. Aí vem alguma coisa que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, só que o trauma anterior dele impacta nisso e vai se acumulando até que o personagem exploda de alguma maneira por conta dessas duas coisas intercaladas. Tipo, sei lá, quando o personagem, sei lá, não se sente suficiente, e aí ele acha que ele não pode contar com ninguém, que ele não tem uma rede de apoio, que não importa o que acontecer, ele não tem ninguém com quem contar. E essa é a visão dele normal no dia a dia. Ele vai ter algumas açõezinhas no dia a dia que vão impactar quanto isso, só que tá tudo bem.
até que começa a vir um monte de merda na vida dele. E aí começa a vir merda atrás de merda, atrás de merda, atrás de merda, e o personagem tá fingindo que tá tudo bem, porque ele não é o suficiente, ele não pode contar com a rede de apoio de ninguém até que ele explode. Eu acho que é isso que eu gosto. Essa ideia de ter algo original da construção do personagem que impacte, mais os fatores que vão acrescentar para esse angst, principalmente a parte mental, de como o personagem vai estar lidando com isso na mente dele, ou algo do tipo. Acho que... Eu não sou muito de ler tanta angst o tempo todo. Angst é uma coisa que sempre tá nas tags de coisas que eu leio, só que eu nunca leio muito coisa que seja só angst, ou que... Enfim. Mas eu acho que a fic que eu li que tinha mais angst é uma que eu ainda tô lendo porque ainda tá rolando, e ela tem, tipo, 647 mil palavras ou coisa do tipo, e ela ainda tá rolando. Eu achei que você ia falar capítulos. Não, deve ter o quê? 25 capítulos, porque os capítulos têm, tipo, 50 mil palavras ou coisa do tipo. O autor escreve muita coisa do nada. É boa. Só que essa é uma fic que, tipo, tem bastante gente, principalmente por ela ser uma fic longa e por ter, tipo, 3 povos diferentes durante a fic, então vai... E, tipo, 3 povos diferentes, e vai abordar também coisas do presente e do passado, e de relacionamentos passados dos personagens e coisas do tipo, e como isso vai estar impactando no presente. É muito boa. Só que ela também é uma fic que vai ter alguns momentos de fluff, vai ter alguns momentos de brain rot, ou coisas, tipo, muito aleatórias, que vai perdendo o peso do angst o tempo todo, para que quando venha algo pesado, realmente doa, realmente seja sentido. E é algo que eu gostei muito de ler. Eu gostei muito de ler, eu tô ali 600 e poucas mil palavras. Eu também gosto disso, porque é como aquela coisa, né? Tipo, não tem como uma... Tem uma frase que é que, tipo, não tem, tipo... Não faz sentido a felicidade sem a tristeza e a tristeza sem a felicidade. E eu gosto muito disso nas histórias. Tanto que eu até gosto muito, por exemplo, da Ayazawa, apesar de todo mundo falar, nossa, é só tristeza, Nana. Mas, tipo, as pessoas, elas só lembram de Nana quando elas estão tristes, sofrendo, quando a Hachi faz um bando de bosta e, tipo, não tem como resolver. Mas, tipo, toda a linearidade, tudo que acontece, fez ela chegar naquele momento. Então, eu sempre defendo um Nana que, tipo, se ela não fosse uma fanfic, ela seria Ansho, obviamente, a pior delas. Mas tem que ter esse momento, assim, de felicidade pro Angst me pegar. E aí entra a questão, né, que às vezes Angst também vem muito argumento com algumas outras tags, que nem a Hut Comfort, né? A irmãzinha do Angst aqui, que todo mundo, pelo visto, parece preferir aqui. Eu subi aqui em cima até a outra coordenadora veio aqui defender Angst, falando que era a favorita. Mas, realmente, sim. Lia, deixa eu ler aqui, porque eu vi um textão enorme, mas pode ir falando. Eu acho que o ponto que eu vou tocar é um ponto que já foi abordado um pouquinho pelas outras pessoas aqui, principalmente a Juliane e França. Eu espero não ficar repetitivo, mas só que quando eu leio Angst, uma coisa que eu não gosto, eu simplesmente não consigo gostar do tipo esse espetáculo da dor do personagem, né? Porque Angst, para mim, eu vejo como não só como um estudo de personagem e uma construção, também uma construção narrativa, e é isso, né? A Renata mesmo falou, tipo, roteiro, tem que ser uma coisa construída, uma coisa bem trabalhada, uma coisa que tipo, os episódios de sofrimento têm motivos, entendeu? E eu acho que isso, para você escrever uma coisa dessa, escrever bem, você tem que estudar muito a fundo o personagem. Do tipo, por exemplo, você que gosta de Nana que nem eu, do tipo, tem que, para alcançar essa coisa da verossimilhança, né? Que do tipo, tem momentos na nossa vida que a gente sofre e do tipo, a gente sofre porque a gente vive numa sociedade muito injusta. Tipo,
Nana, para mim, a Hattie é o quê? É uma mulher lésbica sofrendo de headcomp, né? Para eu escrever sobre inclusive, eu adoro esse arquétipo de personagem, né? Lésbicas que sofrem de headcomp e sofrem e são fluidas. Adoro. Mas para você escrever sobre isso, você tem que entender o social que atravessa essas questões psicológicas, esses problemas, né? E para você problematizar essas coisas, você tem que ter você tem que estar sendo muito honesto no que você está escrevendo. Você não pode chegar lá como se isso fosse um circo e do tipo, você pega o personagem como se ele fosse um bicho, colocasse numa jaula sofrendo e fala, haha, olha só como esse animalzinho está sofrendo. Olha como ele está sofrendo, entendeu? Não faz sentido para mim, inclusive é muito desonesto, eu acho, você querer basear uma história inteira nisso. Uma autora que vem muito em mente, que eu odeio com todas as minhas forças, cada pedacinho do meu ser, da minha alma, eu odeio a Colleen Hoover, porque ela não sabe escrever. Ela quer se vender como essa autora culta, que escreve sobre assuntos tabus e assuntos sérios, e como é a violência doméstica, ela passou por violência doméstica, então você não pode criticar a obra dela. Só que é isso, né? Ela já falou várias vezes que todas as experiências que ela escreve nos livros dela são exageradas, apesar dela ter sofrido violência doméstica. E é isso, ela fica querendo vender essas personagens extremamente sofridas, só que essas personagens sofridas dela não tem profundidade nenhuma, porque ela não sabe construir essas personagens e trabalhar o social, né? Porque, para mim, a gente inevitavelmente vai voltar para social, a sociologia da coisa. Essas mulheres da história da Colleen Hoover que estão sofrendo na mão de homens horríveis, estão sofrendo de violência doméstica, estão sofrendo assédio, estão sofrendo abuso, que estão sofrendo com sintomas inevitáveis da sociedade misógina fudida que a gente tem, elas só são vítimas mesmo, as coisas acontecem com elas e acontecem por acontecer, e eu não acho que isso é um jeito produtivo de abordar esses assuntos, quem dirá um jeito bonito de abordar esses assuntos, né? Porque, querendo ou não, a gente também é muito de tentar encontrar uma beleza na dor, né, nesse sofrimento, apesar de, realmente, a gente, que nem a Renata falou, a gente quer muito romantizar o sofrimento e achar que a arte boa só vem do sofrimento, mas eu também acho que é bom, às vezes, a gente fazer uma arte para tentar achar alguma coisa boa dentro do sofrimento. Mas se você não consegue, fazer um English sincero, eu acho que não tem porquê, não tem como você achar essas coisas boas no sofrimento. Eu acho isso. Queria comentar rapidinho que eu acho muito engraçado que agora as pessoas estão falando da Colleen Hoover, mas ninguém até agora falou mal de 13 Porquês, sabe? Ninguém mais. Eu sei que, é repetitivo, mas é uma obra que, nossa senhora, toda vez que eu falo, da espetacularização da dor, eu esqueci a palavra, eu sempre lembro de 13 Porquês, porque eu acho que foi um marco da minha vida ver aquela cena. Eu vi a cena antes de ser deletada. A Amanda, ela fez um textinho que eu vou dar uma lida, porque eu gostei ela levantou uns pontozinhos que, assim, eu acho que divergem um pouco. Não divergem, né? Eu acho que acrescentam um pouco. Aí eu passo para a Ana Beatriz e a Júlia. Oi, Júlia! Enfim, eu acho que, pessoalmente, que tem fã num personagem de Couples que só faz sentido Anguish, concordo. Para mim, Nana é que, ela só se resolveria no Anguish. Não vejo como fazer fluff, ou sei lá, em um couple que não nasceu para resolver tudo no eu te amo e acabou. No mínimo, um hurt comfort para alguns. Outra questão é que, às vezes, concordo que o sofrimento vira um espetáculo só pelo choque, mas dependente muito do desenvolvimento, tanto para criar a situação de anguish quanto para resolver, em caso de anguish with a happy ending. Acho que estou em minoria, porque basicamente só leio coisas com 1 minuto de anguish, porque para mim o amor tem que ser meio parecendo que você está ficando maluca, pessoalmente. Eu acho interessante porque realmente pra mim, eu também tenho esse pensamento assim, desse início assim, aqui, e eu uso ele para defender Nana. Para mim, as fanfics de Nana é isso mesmo, gente. Não tem English naquela tag, não tem fluff naquela tag. Ana, pode falar.
Eu, ainda continuando um pouco sobre o que faz um English ser ruim e falando o que eu gosto no English, eu acho que a coisa mais importante pra mim é o final do English, que no caso é a esperança, né? Porque eu particularmente não gosto de ver personagens sofrendo, e não tendo uma resolução onde ele possa sair daquela situação. Não precisa nem mostrar ele saindo daquela situação em tela, ou na página, ou sei lá. Mas apenas a possibilidade disso acontecer já basta, sabe? Livros como, não sei se vocês já viram falar sobre Sangue, sobre Brathaven, que saiu agora no Brasil, A Espada de Kaigen, Babel, todos esses livros, também tem This Violent Delights, ele não tem tradução ainda, mas enfim. Todos esses livros, eles têm um sofrimento intenso o tempo todo dos personagens, seja por causa de guerra, ou seja por causa de autoestima e conflitos internos. E muitos deles acabam, não vou falar especificamente para não dar um spoiler gigante, mas acabam com, por exemplo, morte de personagens, ou um personagem numa situação de merda, assim. Mas ainda tem aquele fundo, aquele subtexto de tipo, outras pessoas irão carregar a sua memória e irão fazer um mundo melhor, ou você ainda consegue sair dessa, você ainda não acabou aqui, sabe? Tipo, mesmo que o personagem morra, os objetivos dele, a memória dele, ou qualquer coisa que seja, vai ser levado à frente, e isso no fim, né, no futuro, vai ser transformado em algo bom. E é aí que, né, no caso que eu gosto no English, e o que pra mim faz o English ser ruim, eu acho que é justamente essa coisa, né, que todo mundo comentou sobre Vida Pequena, eu também comentei, que é que não existe um futuro bom para o protagonista. E eu acho que isso não faz muito sentido, porque não existe um desenvolvimento do personagem e não existe. Aquele personagem existe para nada, entre aspas, assim, basicamente. Porque acabou ali, sabe? Não vai ter mais o que fazer. E eu acho que isso meio que, para mim, claro, tira um pouco do propósito do porquê você tá fazendo essa trope para começo de conversa. Porque, para mim, é algo que se pauta muito no desenvolvimento. Para mim, Ente não existe Ente sem desenvolvimento. E se você faz um Ente sem desenvolvimento, eu acho que você fundamentalmente falhou no que você estava tentando fazer. É isso, falei demais, desculpa. Eu concordo que também acho que tem que ter isso. Júlia? Tá ecoando? Não. Não está ecoando. Voltou para nós. Vê se dá pra me ver. Dá pra me ver? Então, eu só queria mencionar uma coisa. Eu sou coordenadora do núcleo, gente. Eu tô aqui de assistência técnica, mas eu não consigo passar um debate sem dar a minha opinião. Eu tava só querendo passar pra, tipo... Porque eu vi algumas de vocês falando sobre a glamorização do sofrimento, ou como Ente tem que ser bem escrito e tal. E eu acho que a gente tem alguns limites que tem que ser pensados em questão da mídia que a gente está usando. Uma coisa é o Ente ser mal escrito num livro publicado. Outra coisa é você estar na mídia da fanfic. A fanfic, a ideia é que ela é aberta para pessoas que não sabem escrever, que estão começando a escrever, que querem aprender a escrever. E que elas não vão ser julgadas nesse espaço. Então, eu acho que precisa ter um certo tipo de leniência com a escrita de fanfics. Porque tem Entes muito bons, muito bem escritos, muito maravilhosos, que você chora e você sente a realidade da situação e tal. Mas também tem Entes péssimos, tal como qualquer outro tipo de gênero dentro da fanfic. E eu acho que, realmente, quando a gente fala assim, sobre coisas que a gente não gosta, na angústia ou no modo como um texto foi criado, a gente tem que pensar nas limitações e nas doutrinas da comunidade de fandom, entende?
Porque a ideia é justamente que a gente não dá críticas construtivas, mas não julga as pessoas que estão tentando começar a escrever. Então, às vezes, a angústia escrita por uma pessoa que está começando pode parecer superficial, pode parecer irrealista, pode dar aquele nervosinho que você fica... Mas a gente não sabe, entende? Se às vezes aquela é a primeira fanfic que aquela pessoa escreveu. Então tem que ter espaço para evolução. Era só isso que eu queria mencionar. Além disso, eu concordo com quase tudo que está sendo dito. Só porque realmente eu sempre sinto a necessidade de deixar isso claro. Porque é uma coisa que a gente defende muito no núcleo. É a fanfic como a ferramenta de entrada para a escrita das pessoas. Como uma brincadeira de escrita criativa para quem quer tentar. Então eu achei que era necessário mencionar. Uma coisa de volta com a também que eu ia Tiziane, sorry. mencionar, e também, aproveitando o gancho da Júlia, uma coisa que eu ia mencionar, e eu ia acabar falando também disso, é que eu acho muito engraçado que eu estava falando de English, e aqui é uma oficina de fanfic, mas vocês falaram muito de livros. E assim, eu tô aqui toda hora citando Nana, mas é porque é meu dever falar de Nana toda a oficina, eu estou batizando. Eu vou ainda ler uma partezinha para vocês no final, tá? Vocês acham que vai escapar? Não, não vou, eu ainda estou lembrando disso. Mas eu também gostaria também de lembrar que isso daqui é um espaço que a gente está falando de fanfic. Obviamente, cada um vai ler do jeito que tu quer, todo mundo aqui é adulto, todo mundo aqui tem um pouquinho de senso crítico, se tem uma coisa mal escrita, tudo bem, não tô afim de ler. Mas assim, a gente tem que parar para pensar, né, que tem essa questão de que fanfic é um local que é de amadurecimento e às vezes assim a pessoa só está escrevendo por escrever. Então, muitas vezes não um livro publicado. Aquela pessoa, uma escritora de fanfic não deve ser julgada da mesma forma que eu julgo a autora de 13 porquês. Deixa eu ver aqui as leituras aqui que eu perdi aqui os comentários. Fanfic também é uma ferramenta de autoexploração, de autodesenvolvimento. Tem que ter discernimento se tratando de fanfics. Ninguém escrevia perfeitamente aos seus 13 anos. É como eu falei, eu aos 14 escrevi umas tragédias que nem eu sabia como eu pensava nisso. E uma coisa também é necessária que o mercado lutando com isso, que não é o caso das fanfics. A principal crítica é que não é taguear certo. Se tá com tag explicando pro top da site, por mim, só não abre, sabe? Se leu, não gostou, é só fechado. E aí é que eu lembro uma coisa. Por favor, vamos taguear certo, tá bom? Eu acho que, assim, a Júlia pode ajudar bastante. Se você estiver com dificuldade, eu acho que a Júlia pode ajudar bastante. Eu não sou muito boa em taguear, não. Mas, assim, se vocês precisarem de ajuda de alguma coisa, ou de construção, assim, pode me falar comigo. Assim, tags e tudo mais, por favor, taguem certo, tá? Não vamos, é uma oficina de fanfic, vamos tagar direitinho, tá? Dar um orgulhozinho para a coordenação. Uma das melhores coisas é essa liberdade de poder se expressar sem julgamento. Isso. Deixa eu ver os outros tópicos que eu já esqueci. Eu acho que a gente até adiantou tópico. Uma coisa que eu quase esqueci de falar, que a gente estava falando sobre essa questão de construção, né, de fanfics, e uma coisa que eu particularmente não gosto, que é quando, tipo, quando o English justifica um ato absurdo do personagem. Isso aí é com qualquer obra, mas às vezes tem, tipo, umas fanfics que é muito engraçado. E isso aí é uma coisa que me irrita mais em obra. Mas uma coisa que me deixa, tipo, um pouco, tipo, eu não gosto dessa fanfic, é quando o English justifica o porquê de certo personagem é desse tipo. E às vezes esse tipo, a ação do personagem não tem nada a ver ele ter perdido a mãe quando tinha 10 anos de idade. Entende? Ou ter perdido a namoradinha coisa, né? Todos os personagens de Naruto. Então, é uma coisa assim que eu descobri até que tem um nome, né? Quando acontece nas televisões, que é main pain. Tipo, quando a dor do homem de perder, normalmente uma mulher, tem algum... dá justificativa para a situação. E, particularmente, não é com homem, não. É com mulher, todo mundo. Eu sou assim, eu não tenho muita exclusividade. É com todo mundo. Quando eu leio a coisa e, tipo, a justificativa é minha mãe morreu. Isso aqui, não sei lá. Gente. Dá uma quebra de clima. Assim, tipo, quando não tem um sentido, tipo... Quando o que ele tá acontecendo não é um daddy issues ou um mommy issues, pra mim, tipo, o que tem mas sua mãe morrer? Sabe? Isso não justifica, sei lá, um décimo crime que tu fez aqui. Então, tem essa situação pra mim. Pode falar.
O segundo. Só queria adicionar que eu acho que todo mundo falou do livro, principalmente porque a gente não quer criticar outras fanfics. Ninguém nunca falou de uma fanfic. Que eu acho que todo mundo pensa assim também. Eu concordo, mas eu também, né, quando eu perguntei a pergunta, eu estava falando, tipo, quais são suas experiências com fanfics? E aí vocês acabaram não falando muito, mas tá tudo bem também. Eu acho que vocês acabaram misturando os dois juntos. Juliane. Exatamente, para mim esse é o ponto principal quando eu falo desse Agst mal desenvolvido. É basicamente nesse sentido, Um né? segundo, De gente, você só avisando, eu estou desligando a câmera porque eu estou comendo. Aí eu não sei se alguém tem essa coisa de não gostar de ver gente comendo, aí eu estou desligando, tá? É isso, pode continuar, Juliane. Que é justamente isso, você pegar, que eu acho que isso é bem pra vida, não só na fanfic, né? Mas a fanfic, ela exemplifica um pouco isso, de você justificar, não é por vingança. Ele não quer vingança, ele não quer nada, ele só quer fazer e tá usando aquele acontecimento como justificativa. Isso para mim realmente para mim também não faz sentido. Eu acho que é isso. Para mim tem que fazer sentido, né? Tudo, não só o sofrimento, mas as atitudes e tudo mais. Eu acho que é isso. Nossa, minha câmera entrou de vez. Eu concordo. Também tenho isso. Natália? Concordando também com a colega sobre isso, tipo de sofrimentos e tristezas e afins não necessariamente podem só ser usados como uma justificativa para os atos, sabe? Eu vejo também que às vezes é até uma forma um pouco preguiçosa de, tipo, botar tipo as motivações, eu sou sofrido, por isso vou fazer maldade com todo mundo, tipo, não, vamos melhorar aí, dá para melhorar, tipo, vamos colocar uma motivação mais profunda, porque não tem problema você ser ruim por ser ruim, tipo, o personagem ser uma pessoa má por ser má. A gente não sabe o que está no âmago das pessoas. Tipo, nem todo mundo precisa de um evento traumático para ser um filho da puta, sabe? Às vezes a pessoa só é filha da puta. Então, não dá para ter medo. E ali também, nem todo mundo também precisa se redimir. Tem uma história ali, ó, que nem a Amanda colocou. Eu tô escrevendo na minha fanfic, essa mesma que eu tinha citado anteriormente, existe a pessoa, né? Existe um vilão. Ele tem um momento que existe uma virada de chave na atitude dele, mas não significa que ele não era mal antes, que ele não era um babaca, um escroto. Ele era com a família um escroto e tal, só que existe uma virada de chave que torna ele, digamos assim, abertamente escroto. E nisso e agora eu estou escrevendo uma etapa em que, em tese, ele sofre, acontece algo com ele, eu não vou dar spoiler, né? Vai que alguém quer ler, né? Não vou estragar a experiência de ninguém. Mas ele sofre, né, um evento e ele pede para ver a protagonista, ele vai atrás da protagonista. E isso não significa que esse evento que aconteceu vai ser tipo um catalisador para ele se transformar em uma pessoa melhor. Não, meu objetivo é mostrar que tipo ele mesmo com tudo aquilo de ruim acontecendo com ele vai continuar sendo babaca. Porque é dele. Eu acho que é isso que nós não podemos ter medo de escrever babacas. Eu quero colocar aqui, ó. Por favor, não tenham medo de escrever vilões, escrever babacas. Pessoas babacas existem em todo lugar. Então, por favor, pessoas que forem escrever com angst, com vilões e tal, não tenham medo disso. Vai falar, Júlia. Eu tô tentando tirar aqui a parte do deck, já pode falar. Cara, a Tiziane é muito caótica. Não, eu só queria, tipo, mencionar que, assim, eu tenho um ponto de vista levemente diferente, que cara, é fanfic, sabe? Eu acho que se você
eu acho que é uma trope até muito comum você utilizar a fanfic pra justificar, tipo, tentar reabilitar vilões, personagens que você gosta que são vistos que tem uma imagem ruim, ou fazer um character study de vilões, eu acho que é bem comum. Eu acho que é uma trope muito, muito comum da fanfic. Eu diria que é uma das tropes mais antigas da fanfic, um dos pilares da fanfic. E assim, eu sou do ponto de vista que é tipo assim, você não gosta disso, você não lê, sabe? Porque o ponto da fanfic é você escolher o que você quer ler. Mas eu caio mais no realmente, se você quer utilizar tropes narrativas da fanfic pra tentar reabilitar seu vilão, vai nessa. Acho que justificar é um pouco difícil. Explicar e justificar não são a mesma coisa, né? Eu acho que justificar você tá tirando um pouco da... Como é que é o nome? Da culpa daquele personagem. Mas você explicar, talvez tentar dar contexto pro porquê o vilão faz o que ele faz. O que eu gosto é um vilão complexo. Eu gosto de um vilão ter camadas. Mas isso tudo eu acho que não é pertinente à questão de o que é certo e o que não é certo escrever na fanfic. Eu acho que tudo é válido, sabe? Eu sou meio que desse campo que é terra sem lei e tudo é válido. Apesar de eu ter comentado do Manpen, tipo, no caso do Manpen, eu tava comentando, tipo, dessa questão de, tipo, a explicação pra tudo ser uma coisa tão, tipo, um trauma que não tem nada a ver com o ponto, assim, tipo, não tem nada a ver. Um exemplo de mídia também, porque eu esqueci o nome da fanfic e não vai dar pra explicar a fanfic inteira aqui. Um exemplo ótimo pra isso é Naruto. O vilão, o Tobi, o Obito, tudo que aconteceu na vida dele, o estopim da vida dele foi quando matou a Rin. Tipo, uma pedra caiu na cabeça dele, mas ele quis matar, acabar com atazanar a vida de um garoto que ainda nem tinha nascido, porque a Rin morreu. Isso aí, particularmente, eu fico tipo, tipo, eu entendo, eu passo pano, eu gosto muito dele, mas é aquilo. Mas eu leio fanfics ótimas dele, que dão mais umas camadas pro personagem que eu fico bacana. Só que em si, quando tem essa questão de ter um vilão na fanfic, e a explicação dele ser assim, é um Anguish que tem essa situação, eu fico meio... Mas eu concordo com o ponto da Júlia, que eu acho que tipo, tudo é válido, né? De certa forma. Deixa eu ler aqui. Meu Deus, calma. O Nathan disse que acho que pra mim fanfic vir explicar completamente... tá. Ele acabou meio que concordando com o que a Júlia falou. Mas explicar é uma coisa é ruim quando é justificada. Vou usar um exemplo aqui que acredito que muitos vão entender. O Crowley de Supernatural, por exemplo, é um vilão altamente carismático. E ele nunca deixa de ser ruim. E tem motivos, mas ainda assim, Rei do Inferno, pessoa péssima. Não comentando sobre o final dele. Eu não sei Supernatural, mas eu acho que deve ter feito algum sentido para alguém. Eu nunca terminei Supernatural. Para mim, essa oficina está sendo super interessante porque eu só leio RPF, então eu não tenho muito contato com muitos desses debates. Porque em RPF acaba mudando um pouco, né? Porque acaba que... Eu não sei explicar. RPF tem um jeito diferente, até porque a história em si vai ser totalmente inventada. Em partes, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o próximo tópico. Eu vi que alguém comentou lá em cima e eu deixei para guardar para agora, mas eu não vou conseguir voltar lá para cima. Mas era um comentário que dialogava com isso daqui. Eu acho que era uma dúvida. Mas, né, já falando aqui. Ela perguntou se, tipo, existia algum sentimento que não poderia, um sentimento negativo que não poderia ser trabalhado em fanfic, em Anguish. Era alguma pergunta assim, né? Se a pessoa estiver feito, por favor, se quiser mandar ela de novo. E para mim, eu não acho que, tipo, sentimentos negativos, né? O que a gente define como sentimento negativo, para mim, ser trabalhado numa fanfic ou um sentimento que traz uma angústia, para mim é um negócio que pode ser usado. Por exemplo, eu acho que a pessoa falou até de raiva. Eu acho que raiva pode dar um angústia bom. E raiva e frustração. Para mim, é a partir do Anguish. Tipo, se a raiva e a frustração são a partir do Anguish, a partir do momento
que dá dá certa agonia ou um certo sofrimento na história. Fala, Renata. Eu só queria falar, eu acho que qualquer sentimento negativo pode ser usado pro Engst, porque para mim o Engst é o emocional. A única diferença que eu tenho é que quando eu escrevo sobre sofrimento físico, sobre alguém levando porrada, essas coisas, eu sempre coloco o AMP, mas por uma questão do AO3 mesmo, de que o AMP normalmente é utilizado para sofrimento físico e o Engst é para sofrimento emocional. Mas isso também é bom taguear direito, sempre é bom, mas cada pessoa tem uma noção própria do que é correto com as tags e tal. Eu acho que essa é a grande diferença para mim. Tá, com o microfone desligado. Eu concordo também, que eu acho que, tipo, o Engst é mais a parte emocional mesmo. Então eu espero que isso daí tenha respondido a sua pergunta, Kissila. É a Kissila. Ô, amiga, Oi, eu Julia. vou só mencionar, eu acho, assim, pelo que a gente tá observando e estudando pro dicionário de fanfic, eu acho que o AMP tá caindo um pouco em desuso em alguns dos maiores fandoms. Engst tá substituindo o AMP e significando várias coisas. Aí quando a pessoa quer especificar que é sofrimento físico, ela coloca hurt personagem, injured personagem, ou esse tipo de coisa. Eu acho que o AMP talvez não esteja mais sendo utilizado tanto dessa forma, tá lentamente desaparecendo. Na minha época de Spirit, tá vendo? O Spirit, ele é mais evoluído. O Spirit botava tudo no Engst. O Spirit é tipo, fanfic triste, bota no Engst. É isso. Bom, eu ia perguntar, tipo, quais sentimentos negativos vocês costumam ver sendo trabalhados, mas eu acho que a gente já falou de muitos. Mas se vocês quiserem falar aqui um pouco, né, tipo, citar rapidinho, e aí a gente entra mais no debate sobre escrita. Natália. Só para fins de para passar mesmo, é justamente que nem eu acho que a Juliane falou antes, né? Aquele Engst que é resolvido rápido demais ou que não é bem dosado, sabe? Eu acho que tem que ter aquela coisa, aquela dosagem bonitinha, tipo, que você sofre com o personagem, mas também não é sofrimento o tempo todo. E que também não se resolve tão facilmente, especialmente se a fanfic roda ao redor do Angst. Se é uma fanfic com vários assuntos, é outra coisa. Tipo, não precisa ser só nisso, mas se é uma fanfic que é tagueada, tipo. Sim, sofro o tempo todo. Eu também sofro o tempo todo. NNEP. Júlia. É assim mesmo. Mas como eu disse, eu acho que se é uma fanfic Angst, ela tem que ter o Angst bem dosado. Se o Angst é só parte da narrativa, daí dá pra aceitar, tipo, ai, nossa, ele ser resolvido rapidamente. Só foi um capítulozinho, sabe, da história. Porque a vida é assim, que nem a gente estava comentando, né? Às vezes a gente tem momentos felizes e tristes, mas o que me incomoda é quando é, tipo, tudo muito simples, tudo maravilhoso ou tudo muito triste, tudo muito. Nem tanto ao céu, nem tanta terra. Uhum. E sentimentos negativos? Tipo, os sentimentos negativos que tu vê, tipo, são diversos mesmo, Natália? Sim, de certa forma, sim. Tipo, eu acho que esses sentimentos, assim, que são chatos, que são desconfortáveis. Ali alguém até falou, gosta do sentido de hurt para fics curtas, fique muito longa, com muito sofrimento, daí, tipo, já fecha. É mais ou menos a minha situação. Entendi. Sim. E daí, tipo. Desculpa, pode terminar, Natália. Nada, eu só tava lendo, eu tava lendo aqui a pessoa e daí eu falei em voz alta a leitura, quando era só para ser só para mim. Só vazou o áudio. Tá. Renata. Eu acho de sentimento precisa ser, eu acho que é sobre o Engst também, por ser emocional, precisa ter um pouco
pouco de boa caracterização do personagem. O que eu vejo depende muito do fandom que eu vou ler. Tipo, tem uma fanfic que eu gosto muito, muito, muito de Sherlock Holmes, no caso Sherlock Holmes, o livro, e nessa fanfic é uma fic em que o Watson febre alta e ele começa a lutar. Outra ótima trope de Hurt, de fic, pessoas que ficam com uma febre muito alta e voltam para o passado. E era muito sobre tudo que ele sentiu conforme a vida dele. Sobre o irmão que ele perdeu, sobre as pessoas que ele perdeu na guerra, sobre o luto que ele sentiu sobre o Sherlock, porque o Sherlock, no cânone, ele desaparece por 3 anos e o Watson acha que ele morreu durante esses 3 anos. Então, depende muito do fandom, e eu leio muitos fandoms, mas eu acho que, em geral, o sentimento que eu mais vejo normalmente é essa tristeza que envolve relações com personagens. Luto de diversas formas, luto de uma pessoa que morreu até algo que acabou, um relacionamento que acabou. Eu também vejo muito isso. Ou que alguma coisa deu errado, e aí a dor do término. Ou até, né, por exemplo, nas famosas fanfics na Hana, que o sentimento de não ter o amor correspondido. Aí vem aquela coisa dramática. Eu, particularmente, quando é só apenas amor não correspondido, eu não entro, não. Depende muito. Se for Nana, eu tô vendo. Mas depende muito. Até porque não tem muita opção pra fanfic de Nana. Claro. Boa noite, gente. Não sei se estão conseguindo me ouvir. Pode. Sim. Então, tá um pouquinho embaixo, mas eu consigo ouvir. Deixa eu só ver o microfone aqui. Tô no microfone errado. Só um segundo. Desculpa o gato. Ele tá querendo participar, ele tá querendo defender o Anguish dele. Então, eu acho que a Clara tá com um problema, então pode falar, Juliana, depois a gente volta pra Clara. Para mim, o sentimento, né, que mais pega no angst é aquele sentimento que dá falta de ar, né? Aquela tristeza, eu não sei se é tristeza, mas é um desespero, é uma angústia, eu acho que dá próprio nome a tag. Eu li 2 fanfics, que elas têm relação com a BO, que vai falar na sexta, né? Mas quando os personagens eles entram nessa questão do Sil e tudo mais, muitas das vezes, quando ele tá dando errado, passa aquela sensação de angústia, de falta de ar, de crise de... Parece que a qualquer momento a pessoa vai ter uma crise de pânico. Então, para mim, é um sentimento que aparece muito e que é o que mais me traz um pouco dessa catarse, né? Quando eu tô lendo, que tem essa tag, né? Eu acho que para mim é isso. Concordo. E a BO realmente, eu acho que é na sexta. Opa! Enfim, vou passar aqui pela cara e abrir a porta pro meu gato. Então, gente, acho que agora tá funcionando o microfone correto. Tudo certo? Okay. Tô ouvindo sim, pode falar. Pronto. Basicamente, quando eu tô lendo fanfics com Angst, um sentimento que eu sempre observo é o sentimento de culpa. Talvez porque eu leio muita desgraça, mas assim, tem muito sobre sentimento de culpa, de arrependimentos, de decisões que eu poderia ter tomado e não tomei, ou arrependimento quanto à decisão que eu tomei. Eu acho que é bem interessante quando as fanfics abordam esse tipo de coisa. E falando de temas mais gerais, a gente sempre tem daddy issues, mommy issues, heterossexualidade compulsória. São coisas que a gente sempre vê em Angst, principalmente a questão de traumas que a mídia original não conseguiu trabalhar de uma maneira profunda. Uma coisa que eu sempre me pego, por exemplo, quando eu estou lendo Angst, são as fanfics que também são tagueadas com os episode coders,
que são relacionadas especificamente a um episódio que aconteceu em uma série específica. Vou falar sobre o trauma do personagem nesse episódio, como é que estava a cabeça desse personagem nesse episódio. No caso, são mais one-shots, short fics nesse sentido, mas que realmente são temas bem presentes. Sempre que sai um episódio, você vê o Eofree pipocando, com todo mundo falando da mesma coisa sobre o mesmo acontecimento. Uhum. Isso eu acho que também entra junto com o que o Nathan falou sobre Miraculous Ladybug. Inclusive, quando vocês estavam falando sobre mídias infantis, que tem muita gente que consome fanfic e são um pouco mais velhos, que tem um fandom, e aí entra nas fanfics para elaborar alguns sentimentos, eu sempre lembro de Miraculous. Porque teve uma época chamada pandemia que eu parei para ver Miraculous. Gente, horrível, horrível. Mas assim, as fanfics são. Tem umas fanfics até que ok. E era realmente interessante quando ver as pessoas falando, tipo, gente, olha como é que tá a cabeça desse menino. Vocês estão falando mal dele, mas olha como é que tá a cabeça desse garoto. E realmente, tipo, tem que ter esses momentos, né? Que tem certas coisas que podem ser um pouco mais problematizadas, como o Nathan falou, no âmbito do Miraculous, sem ser o amor não correspondido. Mas eu até entendo que dentro do Miraculous o amor não correspondido vai ser o que vai ser mais trabalhado, porque no final o mínimo de angústia que a gente tem em Miraculous é o amor não correspondido. Pode continuar aqui, pode falando, aí a gente... eu duas últimas palavrinhas, se alguém não tiver mais nada para falar. Não, eu só ia falar que, tipo, o amor não correspondido ser um bom angst, considerando o que é proporcionado por Miraculous, só vai até certo ponto. Depois, tipo, quarta, quinta, sexta temporada tem muita coisa que poderia problematizar, e o povo parece que não problematiza o suficiente algumas coisas e problematiza demais outras, mas, enfim, tá, só isso mesmo. O pequeno. Bom, eu vou dar uma olhada aqui, né? Contanto que não defenda a Lila, tudo certo. Exatamente. Bom, como a gente já está no nosso horário, eu vou começar a finalizar. Eu acho que a gente falou bastante de muitas coisas, então eu nem vou falar a minha última pergunta, que é tipo, o que vocês gostam de angst e o que vocês não gostam, o que a gente deveria, assim, o que vocês pararam e pensaram na cabeça de vocês para fazer, porque eu acredito que a gente falou de muitas coisas. Eu acho que pode ser um chat interessante para quem estiver no grupo, né, da oficina. Então, eu espero que vocês tenham anotado algumas ideias, assim, e tudo mais. Eu vi que alguém falou, tipo, eu tô com medo, assim, de não problematizar, não sei o que lá. Mas, assim, eu acho que vocês também têm que ter em mente, como a Júlia falou, que, tipo, fanfic não é um lugar aqui para você ser perfeito, assim. Todo mundo quer entregar a melhor fanfic do mundo, mas faça o que você conseguir, entende? E é isso. E eu acho que vocês deram um bom debate de angst, foi bem recheado. Eu acho que a gente conseguiria falar mais, só que segunda-feira, né? E, por fim, eu vou finalizarzinho aqui para dar uma inspiração. Às vezes estaremos lá para dar pitaco. Isso. Deixa o trabalho para os betas para falar bem ou mal da obra. Por favor, betas, não desencorajam, tá? Vou ler aqui uma frasezinha assim para encorajar, talvez mentalizar assim na questão do angst. Porque, assim, a melhor coisa que eles fazem é trabalhar com a melancolia da vida adulta. E a heterocompatibilidade, mas aí ela não sabe disso. Mas, vou falar aqui, a frasezinha que eu estava querendo falar, que eu acho que define muito a obra, e que sempre que eu releio eu fico muito triste quando eu vejo, né, o final aberto que a obra teve, né, porque a Ayazawa não voltou. Você se parece com uma gata de rua, cheia de caprichos, orgulhosa e livre. Você tinha em seu coração uma ferida que não cicatrizava. E eu, insensata como era, achei que isso também era parte do seu charme, sem saber o tamanho da dor que ela lhe causava. Eu gosto muito de Nana, porque às vezes as fanfics de Nana não são exatamente sobre a angústia da Nanozaki, mas sim a angústia da Ayazawa, da Hachi, de não ter percebido que a Nanozaki estava passando por coisas, porque ela estava presa no mundinho dela sofrendo. E essa também é um sentimento assim que eu gosto muito de fanfics, que às vezes a pessoa que está sofrendo não é exatamente o protagonista, mas sim a pessoa que
não percebeu. E esse sentimento assim de não perceber e desde o início ajudar a pessoa que gosta é um negócio. Tipo, eu só li algumas vezes numas fanfics também de Nana. E eu acho que, bom, se alguém quiser ficar aí de desafio para escrever alguma coisa do tipo, que sejam felizes. Tem uma pergunta sobre certificado, como vamos recebê-lo? A Júlia pode falar sobre isso no grupo, eu acredito que ela já falou, eu acredito que tem no guia, não sei. Mas... Então, se você é da oficina, você vai... Desculpa, amiga. Se você é da oficina, você vai receber o certificado depois de você entregar a sua fanfic. Se você tá aqui só como ouvinte, a gente tem um prazo de mais ou menos 1 mês para produzir os certificados. E aí a gente libera no Instagram uma pastazinha com certificados de todo mundo. Aí você vai lá, procura seu nome e baixa seu certificado. Ok? E quanto mais debates você vê, maior a sua quantidade de horas. Porque cada debate adiciona, acho que são 3 horas, não sei, eu tenho que olhar na tabela para vocês. É isso. Não é preciso entregar o e-mail não, né? Não. Acho que não. Não. A gente coloca no Instagram para todo mundo só ir lá e baixar o deles. Não tem que mandar e-mail para todo mundo. Isso aí. Enfim, gente. É isso. Acabamos. Essa é a primeira oficina. Amanhã eu acho que tem mais. E a minha câmera morreu no final. Tá vendo? Parabéns pra câmera. E quem nunca escreveu fanfics, olha, tem um debate, tem um grupo inteiro para te ajudar, tem vários betas, tem eu e a coordenadora, é só mandar assim se tiver dúvida, tá bom, Axila? Relaxa. Enfim, é isso. Muito obrigada. Acabamos. E na manhã, eu não lembro, Júlia, você lembra qual é o debate de amanhã? Proximidade forçada? Proximidade forçada. Então só tinha uma cama, presos no elevador, exatamente. Esse tipo de coisa. Vai ser online. Quer dizer, não, vai ser presencial. Presencial. Então, vocês encontram com a Júlia lá na UF. Boa noite. Boa noite, gente.